poucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, um programa da nação corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio UNG e portal Leia Já Online. Acompanhe ao vivo pelo canal youtube.com/Universidade UNG. Olá, boa tarde, são 13 horas e 2 minutos na ZL 1 e 2. Hoje é segunda-feira, 20 de junho, 20 é um dia muito especial, que é o dia que cai o Vale da Firma. Valeu, agora São Paulo, hoje é dia. Amanhã eu volto pro vermelho, né, que amanhã cai a prestação do AP, né, mas enfim, dia 20 é sempre importante. Dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Aproveito já para mandar um abraço pro Ginaldo Vasconcelos, que é o dono da Rádio Coringão, pra puxar o saco pra ele não acabar com a nossa parceria, né? Siga-nos nas redes sociais, no Twitter é @TimãoUni, Uni com I no final, de Uni de Universidade, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, e no YouTube, no meu canal, youtube.com/Blog do Vitão. Logo mais você consegue conferir os vídeos dos programas que passaram, e hoje à tarde já vai estar o programa na íntegra de hoje. Vocês vão ver como Jade Jimenez veio mal vestida hoje pro programa, ela que logo vai falar. Eu sou o Vitor Guedes e tenho o meu Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. E ao meu lado está Ricardo Dias. Antes de dar boa tarde pro Ricardo, lembrando também que você pode assistir o programa no portal Leia Já, portalleajá.com/sp, o portal também feito aqui em parceria com a UNG. Você tá lá o link da Web Rádio Coringão para assistir o programa. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde toda a nação corintiana. Bom, hoje vamos falar muita coisa aí do Coringão, né? Sobre a vitória do Corinthians. Ontem... Não, você quer falar no último aniversário sobre o Palmeiras? Não, acho que não. Se quiser falar também da vitória do futsal, né? Bom, e ontem o Corinthians teve lá a homenagem ao Tite, né? Também teve o Cristóvão Borges, né? O novo técnico do Coringão também foi lá assistir. Então, quer dizer, o Corinthians ontem tava com 3 técnicos, né? 3 técnicos, a gente vai falar muito sobre isso, muito sobre Cristóvão Borges, que foi apresentado agora há pouco no CT do Parque Ecológico, aqui pertinho dos estúdios da Rádio UNG. E hoje a gente vai ter a repercussão sobre Cristóvão, jornalistas ouvidos pela Rádio Coringão, pelo Timão Universitário, dando a sua opinião, Osmar Garrafa, Marco Belo, Rodrigo Vessone, Marília Ruiz. Marília Ruiz, queria ter uma irmã assim. Enfim... Antes, vamos pro Timão da Mídia com ela. Ela é a única pessoa que merece vinheta. Eu acho que o nosso Marcos Evaldi Filho Floriano gostou de você, Jade. Porque ninguém mais merece vinheta, só você. Será que isso é assédio ou não? Não é assédio, não. Evaldi, solta pra nós a vinheta de Jade Furacão e logo em seguida ela vem com o Timão na Mídia com as manchetes do time do povo na imprensa. Jade. Nossa, Miss Scatra. Tem que subir na mesa, pô. Mamãe ficou orgulhosa, né? Vamos agora às manchetes do Timão na Mídia com Jade Jimenez. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Essas são as principais notícias sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Leia já. Emocionado, Tite recebe homenagem no Corinthians. Agora São Paulo. Tite é homenageado com vitória. UOL Sport. Cássio tem suspeita de sinusite e vira dúvida no Corinthians. Lance. Corinthians anuncia Cristóvão com contrato até 2017. Gazeta Esportiva. Fagner lembra experiência no Vasco para mostrar confiança em Cristóvão. Folha de São Paulo. Contratação de Cristóvão Borges agrada aos jogadores. Folha Metropolitana. Tite é ovacionado na vitória do Corinthians. Site do Corinthians. Corinthians vence e volta ao G4 do Brasileirão. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Essas foram as manchetes do Timão na Mídia com Jade Jimenez. A gente vai falar hoje muito do Corinthians, né? Já que o Ricardo Dias queria falar de outra coisa. Mas enfim, sobre a vitória de ontem, foi um dia 35 mil pessoas na minha ZL. Uma vitória que o placar foi até mais do que foi o jogo. Primeiro tempo, o Botafogo foi o melhor que o Corinthians. O Cássio tomou um peru, mas o Corinthians só teve a chance do Bruno Otávio no gol. Do Bruno Otávio não, nossa, Bruno Otávio nem me dá saudade do Bruno Otávio. Esse já foi. Do Bruno Henrique. O Botafogo meteu bola na trave, o Neilton deu uma furada bizarra, quer dizer, o Corinthians podia ir em desvantagem
Já no segundo tempo, mereceu a vitória, enfim. O Botafogo também vai lutar até o final pelo rebaixamento, é um time muito fraco. Mas como destacou o Ricardo Dias, chamou a atenção, né? A homenagem ao Tite, Carille no banco, foi a primeira vitória do Carille. Ele já tinha dirigido o time como interino em 2010, 2011 e esse ano tinha perdido 4 ou 5 jogos. Foi a primeira vitória de Fábio Carille no time. Mas chamou a atenção o Cristóvão ali na tribuna, enfim. Vamos ouvir um pouco que a gente ouviu alguns jornalistas para saber o que eles acharam da opinião do Cristóvão. Depois a gente faz a nossa opinião aqui também. Para começar, agradecendo já os amigos da Rádio Transamérica, Marco Belo e Roberto Carmona, que gravou pra gente. Marco Belo eu detesto fazer jabá, então não vou falar que eu gravo com Marco Belo e Rodrigo Vessoni e Teleco o nosso podcast Timão todas as terças e sextas-feiras, então jamais vou fazer isso. Então vamos soltar primeiro Marco Belo e o experientíssimo Roberto Carmona, que cobriu, o único repórter que cobriu a Copa 1930 e continua na ativa, Roberto Bermuda Carmona. Um grande abraço pro Carmona também. Solta pra nós, Marcão. Legal, um abraço pro pessoal do Timão Universitário. Aqui é o Marco Belo da Transamérica e eu tô ao lado do Roberto Carmona, o mais experiente dos repórteres esportivos do rádio brasileiro. A gente vai falar do que a gente acha a respeito do Cristóvão Borges. Carmona, eu vou te falar que eu mudei de ideia ontem conversando com o presidente Roberto de Andrade e com o diretor de futebol Eduardo Ferreira. Por quê? Eles me passaram qual foi a ideia que eles tiveram do Cristóvão Borges depois de conversarem com os jogadores que já trabalharam com eles. 4 jogadores do Corinthians já trabalharam com o Cristóvão e com o auxiliar dele na época de Vasco da Gama. Principalmente o Fagner, que falou que o Cristóvão é um cidadão muito ético, assim como é o Tite, que não aceita interferência nas escalações, um cara amigo dos jogadores, que vai ser muito bem aceito. Daí eu perguntei, e a parte tática? Taticamente, ele é muito bom. Foi o que me falaram, disse o Roberto de Andrade. Só que nas equipes em que ele trabalhou não havia estrutura suficiente para ele realizar um bom trabalho. Eu estou acreditando nas palavras do dirigente. Minha primeira impressão tinha sido a mesma de todos. Cristóvão Borges, cara que fracassou no Atlético, fracassou no Vasco, fracassou em tudo quanto é lugar. Eu mudei de ideia e estou dando um voto de esperança, Roberto Carmona. Um abraço, Marco, a todo o pessoal. É o seguinte... O Cristóvão Borges, como pessoa, não tem igual. Quer dizer, não tem igual, também é exagero. Pode ter igual a ele. Melhor que o Cristóvão, eu acho que não tem. Se você for falar, tem uma pessoa que é santa aqui na Terra, né? Você pode encontrar alguns, e entre esses alguns está o Cristóvão Borges. Como pessoa, ele é fantástico, sensacional. Bom amigo, companheiro, um cara leal e tudo mais. Tem esse problema que você falou. Nas equipes que ele passou, não deu certo por causa da estrutura. O Corinthians tem uma excelente estrutura. O grande detalhe do Cristóvão Borges não está no trabalho dele no Corinthians, no relacionamento dele com o grupo, que deve ser bom por tudo isso que você já relatou a respeito dele. O problema do Cristóvão Borges no Corinthians será a torcida do Corinthians. A diretoria do Corinthians, os jogadores do Corinthians, a presidência do Corinthians terá que fazer um trabalho catequizando a torcida do Corinthians para fazê-los entender que o Cristóvão é o homem no momento. Porque qualquer cidadão hoje que assuma a direção técnica do Corinthians vai passar por momentos difíceis. Basta uma partida mal feita pelo Corinthians. Em primeiro lugar, quem tem que entender que o Cristóvão é um homem ideal é a torcida do Corinthians. Legal, Roberto Carmona e eu, Marco Belo, falando a respeito do Cristóvão Borges e mandando um abraço para o pessoal do Timão Universitário. E na escuta nós temos Eduardo Cavalcante do portal Viajar, lá de Recife. Não é da Fiel Recife, que eu não sei o time dele, mas um abraço pro grande Eduardo que tá nas escutas. Timão Sem Fronteiras. Semana passada nós tivemos participação de Lisboa, lembra? Do Porto, já tivemos do Japão também. Com daquele nosso ouvinte famoso do Japão que participava sempre, Ricardo Dias. Roberto Cana. É melhor falar de Betão, porque é difícil. Você quer me derrubar com esse sobrenome, né? Mas a gente ouviu também, não só o Roberto e o Carmona e Marco Belo, Osmar Garrafa, companheiro da TV Gazeta, também deu sua opinião sobre a chegada de Cristóvão Borges ao time do povo. Solta pra nós, Marcão. Alô, galera da UNG, alô, galera do Timão Universitário, aqui quem fala é o Osmar Garrafa, repórter da TV Gazeta. E a convite do Vitor Guedes, estou passando aqui para deixar minha opinião sobre o novo técnico do Corinthians. Eu respeito o Cristóvão
como um treinador, mas acho ele um treinador mediano, um treinador que ainda não tem currículo para ser técnico do Corinthians. Não venceu nenhum título e ele não está começando a carreira agora, já tem uma estrada, uma certa estrada por aí, já tem um caminho trilhado e até o momento não mostrou nenhum grande trabalho. Exceção feita aquele Vasco da Gama em 2012, quando enfrentou o Corinthians de igual para igual na Copa Libertadores e acabou sendo eliminado. E a gente sabe da escassez dos nomes que estavam disponíveis na praça, alguns rejeitaram o convite da diretoria corintiana, mas repito, para mim o Cristóvão pode até vir a fazer um bom trabalho, mas não me parece o nome mais indicado. O Corinthians é o atual campeão brasileiro, ele perde o principal técnico do país para a seleção brasileira e a diretoria traz um treinador que, no meu entendimento, é um treinador mediano, é um treinador para o Sport Recife, é um treinador para o Bahia, é um treinador que nem no futebol carioca conseguiu êxito, os últimos trabalhos do Cristóvão deixaram muito a desejar, não é? Então entendo que pela grandeza do Corinthians, por ser o atual campeão brasileiro, essa diretoria tinha que dar uma resposta mais positiva, mais imediata com a saída do técnico Tite, porque já tem um elenco limitado, um elenco que está ainda no G4 graças ao trabalho do Tite, que realmente a gente sabe da competência dele, ele tem trabalhado com essas limitações, pegou um time praticamente todo novo, né? A diretoria mandou mais de 50% da equipe titular e campeã do ano passado, e o Tite, num curto espaço de tempo, já havia dado uma cara para esse elenco, que é um elenco muito limitado. Então, não sei aquilo que pode vir a acontecer com o Corinthians nas mãos do Cristóvão, não. Talvez um técnico que tivesse maior identidade com o Corinthians ganharia um pouco de paciência maior da própria torcida, no caso do Silvinho, que foi tentado, acho que valeria uma aposta. Mas o Cristóvão não é técnico de aposta. O Cristóvão já tem, repito, um caminho traçado e um caminho que não tem sido dos melhores no comando das principais equipes do futebol brasileiro. Boa sorte para o Cristóvão, boa sorte para o Corinthians e boa sorte para você, torcedor corintiano. Um abraço. Esse foi Osmar Garrafa, da TV Gazeta, companheiro de imprensa. Aliás, né, o Macaco Simão tem na Folha de São Paulo, na Rádio Band News, aquela coisa do predestinado, né? Eu acho que o Osmar Garrafa também é um predestinado, eu acho que o sobrenome combina com o meu amigo Osmar. Um grande abraço para o Osmar Garrafa, que deve estar com a cabeça inchada na segunda-feira, meu grande amigo, mas eu não vou falar que ele curte um quebra-gelo, né? Grande Osmar Garrafa. Se o Osmar Garrafa a gente ouviu que ele não gostou muito da chegada do Cristóvão, a jornalista Marília Ruiz também deu sua opinião. Eu acho que ela tem uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho, não porque eu sou mãe de nada, porque eu já ouvi. Vocês ouvirão agora. Só pra nós, Evaldo Filho. Olha nossa, Evaldo Filho Guarulhos, com a barbinha cada dia mais branca, de compasso. Olha que coisinha linda. Vocês não acreditam em mim? Acessem mais tarde o blog, o youtube.com/blog do Vitão, quando o vídeo estiver editado por ele. Aliás, ele não aparece por isso. Como ele edita, ele tira os piores momentos, então ele não se coloca na edição. Mas você verá lá o programa na íntegra mais tarde no nosso canal do YouTube. Solta pra nós, então, Marília Ruiz comentando a chegada de Cristóvão Borges. Olá, rapaziada do Timão Universitário. Aqui é Marília Ruiz, jornalista, e estou aqui para comentar a contratação do Cristóvão Borges. Se não é um sonho de consumo, perto do que foi ventilado semana passada, é das melhores opções. Não é o Tite, mas também não é o Luxemburgo, amém, e não é o Mano Menezes, amém. Um abraço para todo mundo. Marília Ruiz, você vê que tem berço, educada, né? Mandou beijo, abraço pra todo mundo. Obrigado, Marília Ruiz. Equilibrada, né? Enfim, família Ruiz Guedes, né? Pra fechar esse giro que a gente fez com amigos da imprensa, vamos ouvir a opinião dele. Ele não se assina porque ele é muito tímido, mas a opinião agora é de Rodrigo Vessoni, do editor do jornal Lance. Solta pra nós, Marcão. Olá, amigos. Cristóvão Borges terá a ingrata missão... não ingrata por dirigir o Corinthians, isso não é ingrato para ninguém, mas a ingrata missão de substituir Tite, né? O maior treinador da história do clube em 106 anos, foi para a seleção e agora ele vai ficar com esse fantasma, eterno fantasma, assim como aconteceu provavelmente com o sucessor do Tele Santana na época áurea do São Paulo. Então não tem muito o que fazer, é dar tempo ao tempo, futebol não é da noite para o dia. Ele tem uma boa estrutura para trabalhar, bons profissionais ao lado dele e deixar ele trabalhar agora, não tem outro jeito.
Esse negócio de trabalho, meu filho, era com o Muricy Ramalho, agora é com o Cristóvão Borges, segundo o Rodrigo Vessoni. Enfim, gente, daqui a pouco teremos também a presença aqui de Ezio Sadu, no nosso Papo na Laje, comentarista da Web Rádio. Tá tentando Coringão. subir na laje, né? Ele tá esperando, é um Ezio com H, Z, cheio de fronhice, cheio de frescura, mas aqui é o programa do Timão Universitário, então a gente não vai tratar mal o convidado, a gente vai dizer que é um nome bonito. Isso aí pra esse Jade Gimenez, Jade Furacão, a única pessoa que tem vinheta nesse programa. Sou especial. Você é especial? Não, você é normalzinha. Jade Gimenez, qual a sua opinião sobre a chegada de Cristóvão Borges? Teve um jornalista, não vou falar o nome dele, completamente desequilibrado, que assina a coluna Caneladas do Vitão no Jornal Agora, que escreveu a seguinte manchete hoje. Cristóvão, América à vista. Afinal, com ele lá de cima, o Corinthians voltou ao G4. Mas enfim, o que você achou da chegada de Cristóvão Borges? Bom, eu acho que melhor opção que o Mano. 1000 vezes melhor, prefiro o Cristóvão do que o Mano mesmo. E Porque não adianta... Você gosta mais de moreno, loiro? Não, tranquilo. Mas não adianta porque não vai ser um Tite, né? A torcida não pode cobrar isso porque não tem como. Eu acho que realmente ele é fraco, mas espero pagar minha língua e que ele faça um bom trabalho. David Xavier, o nosso David Shampoo, que é um misto. Você que não conhece David Xavier, nunca viu o programa no YouTube, só escuta. Ele é um talento no telhado. Ele é um misto de coalhada, né? Com quem que eu poderia dizer que ele lembra assim? Ninguém lembra ninguém. Não lembra com ninguém, Raul Cortez. Nossa, Meio Raul Cortez, meio coalhada. Jade não. David Xavier, sua opinião sobre Cristóvão Borges no Corinthians. Agora ele vai falar nada com nada, sem conteúdo, como sempre, mas ele fala com uma voz impostada. Parece conteúdo. Qual a sua opinião sobre a chegada de Cristóvão Borges ao time do povo? Bom, ele mata no peito. Vai chegar nessa pressão da saída do Tite, né? O Tite, a gente sabe que é um estudioso do futebol. E o Cristóvão não tem esse estudo ainda, pelo menos não demonstrou isso. Então chega com essa pressão de ser o novo Tite, coisa que ele não é. Pode ser um cara que vai estudar, atualizar dentro do Corinthians, mas chega com essa responsabilidade, com essa pressão, e que a torcida tenha paciência, porque saiu um bom e vai entrar agora um mediano. É uma oportunidade que o Cristóvão está tendo em uma grande equipe. Uma outra questão a ser abordada é as opções que o Corinthians teve, né? Falaram que o Corinthians foi atrás do Fernando Diniz. Talvez fosse um grande nome em relação ao estilo tático que tem, até parecido com o Tite. E o Cristóvão, digamos assim, foi uma terceira opção, uma quarta opção, porque tivemos outros treinadores, fomos atrás de outros treinadores, o Corinthians no caso, e não conseguiu acertar. Então acho que o Cristóvão é uma aposta, mas tem a pressão de suceder o Tite. E isso que vai ser perigoso. Antes de ouvir a opinião nada embasada de Ricardo Dias, acabo de receber um WhatsApp, já agradeço a Letícia Beppler, apresentadora, modelo, ex-musa oficial do Corinthians em 2014. O Corinthians merecia, hein? O Corinthians foi bem representado por ela, grande Letícia Beppler, que é apresentadora, também tem um programa na TV de Osasco que fala sobre o Corinthians, está sempre lá, estava ontem na Arena e mandou uma mensagem, eu vou ler na íntegra, né? Eu não tenho a voz de Letícia Beppler, mas eu vou mandar aqui a mensagem dela. Bom, eu particularmente tinha outros nomes, ela, né? E confesso nem ter cogitado o Cristóvão, que na minha opinião não teve ainda uma grande passagem por nenhum clube brasileiro como técnico. Mas podemos acompanhar os diversos nãos que a diretoria ouviu de outros treinadores. Letícia Beppler que nunca ouviu um não de ninguém. Então é aquela velha frase, é o que tem pra hoje. Já que tem, na ZL é o que tem tu, vai tu mesmo. Lá na terra de Letícia Beppler, que é Chapecó, ela é catarinense, então é o que tem pra hoje. Longe. Continuando com Letícia, temos que dar uma chance pro cara. Esse cara sou eu ou não? Esse cara é o Cristóvão. E pelo que vimos ontem no primeiro tempo do jogo, ele vai chegar com um trabalhinho, viu? Mas vamos torcer para que dê tudo certo. Aqui é Corinthians. Beijos. Obrigado, Letícia Beppler. Cristóvão tem que se sentir feliz. Eu, né? educado que sou, retribuo os beijos para a Letícia Beppler pela audiência. Um grande beijo. Então ela daria uma chance para em breve, né? É que ela é muito ocupada, tem muitos afazeres. Senão em breve estará aqui de novo com a gente, aqui no Timão Universitário. Ela que passou na primeira fase do programa, aqui com o Ricardo Dias, está convidada já a visitar os nossos estúdios aqui no ONG em Guarulhos para participar do Timão Universitário. O Timão Universitário que é um programa apresentado ao vivo, em parceria com o Web Rádio Coringão e com os alunos da ONG, transmitido ao vivo sempre pelo Portal Leia Já que tem versão nacional, tem versão paraense, tem versão pernambucana, e aqui em São Paulo, as notícias de São Paulo e Guarulhos. Guarulhos é uma grande ZL, né? Uma ZL emancipada. No leiajá.com/sp ou no leiajá.com você acessa o estado de sua preferência.
Essa foi a Letícia Bepler. Ricardo Dias, sua opinião sobre Cristóvão. Também você acha que Cristóvão América à vista, não? É o que dizem, todos estão dizendo aí, né? É o que tem pra hoje, né? Não era o meu preferido também. Foi até uma surpresa, porque falaram de vários técnicos aí e de repente tá lá o Cristóvão Borges já contratado pelo Corinthians. Mas enfim, é um cara que não tem nenhuma história mesmo, nenhum clube, tá começando. Já que veio, vamos dar boa sorte pro cara e ver o que vai ser. Acho que qualquer técnico ia ser criticado, porque pegar essa equipe do Corinthians aí, como o Corinthians tá aí, é complicado. Então, porque já... É mais ou menos o que você disse pra mim agora há pouco. Nós estamos aqui planejando, ouvinte, nossa escala de folga, feriado, que vai vir férias. Eu falei, vou ter que sair de folga, de férias, né? Também sou filho de São Jorge, de Deus, de Ogum, de Oxóssi, do que você quiser. E aí, David Shampoo, nosso creme rins, falou, mas como eu vou substituir você, professor? É um fronha, né? Mas enfim, é mais ou menos isso. O critério que foi usado é porque o cara é gente boa. Esse foi o critério porque contrataram o cara. Você vê que não é o nosso critério aqui, senão você estaria fora do programa faz tempo. Com certeza. E aí gente boa, então contrataria. Até gaguejou. Gaguejei porque, eu não elogiei tanto, né? Vamos ouvir. Mas por ser gente boa, contrataria então o Shampoo, pô. Shampoo, um cara gente boa. E bonito, né? Aí já não, gente boa. Caio Portela, você sabe que aqui no meu programa esse sobrenome não é bem visto, que eu sou mangueirense. E Portela não tenho muitas boas lembranças. Mas enfim, Caio Portela, sua opinião. Depois você já solta pra gente as redes sociais, já que você é o nosso homem das redes sociais. Tem no Twitter, @TimãoUni, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, no Instagram também. No Instagram a gente põe mais fotos da Jade Furacão do que do Shampoo. Só falta né? ele tem que ser bonito, né? Só falta ele falar que nem o Luan Santana. O que você achou do Cristóvão Borges? Luan Santana aí. Eu acho que dos novos mercados, eu acho que é dos males o menor, eu acho. Pelos novos que estavam disponíveis no mercado, eu acho que é o... mais ou menos, sabe? Também não era o que eu esperava. Eu gostaria do Silvinho. Sim. Dos nomes ventilados, eu vou dar minha opinião agora. O Silvinho era a minha opção, a primeira opção, mas foi feita apenas por primeira opção. O Silvinho disse não pelo Silvinho, por ser uma incógnita. Porque na verdade os outros nomes é uma certeza que eu tô muito feliz. Eu tô com o Marília Ruiz nessa, que não é o Vanderlei. Vanderlei que às vezes era com W, às vezes era com V, às vezes era com I, às vezes era com Y. Não queria o Luxemburgo de novo. Não quer outro projeto? No projeto não, chega de projeto, né? Eu sou meio rústico, né? Eu roo a unha, não faço a unha na manicure, enfim. Eu detesto polêmica, não vou me estender no assunto, mas acho que o Luxemburgo não tinha mais nada a acrescentar ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Outros nomes, medalhões caros, que chegariam com a sombra do Tite igual e logo ia embora. Pelo menos o Cristóvão, que jogou no Corinthians, né? Foi atleta do Corinthians em 86, fez um gol histórico contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, 1-0 fora o show. Depois o Corinthians acabou sendo eliminado no jogo da volta, e a história a gente sabe, Inter de Limeira ganhou do Palmeiras aquele ano no Campeonato Paulista, uma das maiores zebras da história, com gol de Kita. Mas enfim, e as redes sociais? Vamos soltar as vinhas das redes sociais? Você me permite, Caio Portela? Claro, toda honra. Temos aí as redes sociais, Evaldo Filho? Vamos lá, solta pra nós. Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, @TimãoUni, tudo junto e sem acento. Facebook.com/Timão Universitário. Instagram, seguindo o @Timão Universitário. E não deixe de ver nosso programa ao vivo. youtube.com/Universidade UNG. Boa tarde, Vitor. Então, nós temos o Twitter e o Facebook. Tem alguma preferência? Eu tenho preferência. Agora essa hora, um cupim, uma maminha mal passada. Por falar em maminha, lembro da minha infância, Pamela Anderson. Mas enfim, solta pra nós, o que você quer ler aí? Por falar em Pamela Anderson, tem a Raíssa Boing também. Eu conheço a Sabrina Boing Boing, agora a Raíssa Boing eu não conheço. Mas enfim. Pelo Twitter ela fala que... Esse programa tá desequilibrado demais. Fala. Já que ele fechou, só resta apoiar. Boa sorte, Cristóvão Borges. Ao menos ele não teve medo de assumir o cargo tão importante. E vai Corinthians. Vai Corinthians. Também temos a Franciele Lourenço, que toda sorte a Cristóvão Borges. E obrigada por tudo, Tite. E quanto ao Obrigado por tudo. E que mais? E temos o Facebook também. O Amaury Castilho fala que... Eu acho que foi uma boa escolha. Não vamos esquecer que o Tite, quando chegou ao Corinthians, também não era uma unanimidade. Cristóvão Borges é uma pessoa excelente e de grande caráter. Seja bem-vindo e boa sorte. Então, nossos ouvintes, pelo menos, estão... Aquele apoio, assim, né? Já que é uma coisa meio Letícia Bepler, né? Já que tem tu, vai tu mesmo, assim. Eu tô mais ou menos nessa linha, assim... Não tem nenhum nome no mercado igual, tanto por isso que o Tite foi pra Seleção Brasileira. Não tem nem pra Seleção Brasileira, tinha um segundo nome, né? Então quem chegaria com
sob desconfiança, mas eu acho que o Cristóvão tem um perfil mais parecido do Tite. E o que eu gostei dessa escolha é porque ele é um cara que não tem muito vaidade. Então eu acho que não é aquele cara que vai querer assinar o trabalho, mudar tudo pra dizer que o time agora é dele. A chance maior dele pegar o time do jeito que tá o esquema e dar continuidade, fazer uma outra mudança no time e não querer inventar muito. Ele é um técnico bastante ofensivo também. Ele põe a equipe pra jogar pra frente. Aí vai ser obrigado, né? Porque o tem zagueiro, né? Tem que começar a arrumar lá a casinha, né? Vai ter que arrumar a casinha, enfim. Vamos fazer agora uma vinheta institucional. Você que gosta da nossa pátria educadora, afinal nós estamos na pátria educadora, né? Você que quer estudar na UNG, tem ótimos professores. Vou puxar o saco aqui da minha chefe, Flávia Delgado, que ela não gosta que fala que chama Flávia Daniela Delgado. Então eu não vou falar Flávia Daniela Delgado. Temos Raquel, temos Vânia, tem uns desequilibrados como o Vitor Guedes também. Sim. Mas enfim, você vem estudar com a gente na UNG, solta pra nós a vinheta institucional. Marcos Evaldi Filho Floriano, o Barbinha de Compass. Prepare-se para vencer. Estude na UNG. Por mais de 4 décadas formando vencedores, a UNG conta com mais de 80 cursos reconhecidos pelo MEC, em diversas áreas. Garanta sua vitória. Escolha a UNG, uma universidade única. Acesse www.ung.br. Certo, mano? E o que se a gente ouviu a opinião das redes sociais e de jornalistas, colegas de profissão, vamos ouvir aqui o que o pessoal em Guarulhos, você deu um rolê pelas ruas Sim. e bares, mais pelos bares do que pelas ruas, e vamos ouvir o que o pessoal disse para Caio Portela, nosso repórter. Vamos ouvir o Fala Povo sobre Cristóvão? Sobre o Cristóvão? Sim, os dois. Futuros alunos seus, Vitor. Que fazem. Puxa saco. O pessoal acertou plural ou meteu um Corinthians total? Eu não me responsabilizo pelo segundo, viu? Mas tudo Muito bem. afronhice. Então tá, solta aí, Marcão. Fala aí, rapaziada. Então, sou o Gustavo aqui de Guarulhos, estudo na UNG, sou estudante na UNG, com o pessoal aí de jornalismo também. E a respeito do Cristóvão Borges, bom, ele é um técnico dessa nova geração aí, ele teve uma campanha muito boa no Vasco e óbvio que os outros clubes que ele trabalhou não teve uma passagem muito boa, mas ele é um estudioso do futebol, ele em entrevistas antigas, ele realmente admite que ele estudou pro futebol, ele é um estudioso do futebol, então é um cara que não dá pra gente deixar de lado assim tão rápido e tão cedo. Então eu boto fé no Cristóvão Borges e eu acho que ele vai ser um técnico que tem tudo pra crescer junto com o Corinthians, assim como o Tite foi quando ele chegou. Então tem tudo pra dar certo. Grande abraço aí, falou! Fala galera, boa tarde, aqui quem fala é Kaique Soares, também curso de jornalismo aí na UNG, na Universidade de Guarulhos, sou de Guarulhos, gostaria de falar um pouquinho sobre Cristóvão Borges. Foi anunciado recentemente mais um novo treinador do Corinthians. Bom galera, Cristóvão Borges infelizmente não se mostra um técnico muito capacitado para dirigir um clube do tamanho e da expressão que o Corinthians tem. Eu prefiro me ater aos fatos, ao currículo vazio de títulos. Ao último trabalho do treinador, que foi uma demissão no estadual, tecnicamente fraco, onde o clube que ele dirigiu, o Atlético Paranaense, se sagrou campeão posteriormente. Espero que ele queime minha língua, mas acho que não dará certo no Corinthians. Não vem fazendo bons trabalhos, na verdade só fez um bom trabalho, que foi no Vasco, onde ele pegou um time pré-montado pelo Ricardo Gomes e só deu sequência. Ok? Espero queimar minha língua, mas acho que não dará certo. Mas é isso aí, galera. Valeu, obrigado a todos, bom programa e vai Corinthians! Vem cá, hoje em dia tem jogador que beija a camisa e torce pro time não, né? Esse aí, com esse vai Corinthians aí, não é corintiano não, hein? Corintiano fala Corinthians, começa por aí, né? Corinthians. E ele ficou 2 horas falando Corinthians. Não sei não. Corinthians. Bom, vai ser meu aluno, né? Então minha ética profissional não vai deixar eu cornetar ele ao vivo, no ar, jamais faria isso. E agora é o momento especial do programa, especial nada, né? Mas como tá quente e educado, nós estamos recebendo Conseguiu agora... subir a laje. Vamos soltar agora nosso Papo na Laje. Hoje temos um convidado que chegou agora, estava no CT Parque Ecológico, aqui pertinho, aqui na divisa com Guarulhos, na minha ZL, estava lá na apresentação do Cristóvão Borges e veio participar direto com a gente. Vamos soltar a vinheta do Papo na Laje, a gente já vai receber o nosso comentarista do Web Rádio Coringão, Ézio Sadu. Papo na Laje.
E o Papo na Laje, sabe que o programa aqui não tem tapete vermelho, né? Não tem leite de rosa, não tem japelha. Aqui é Corinthians, então o Papo é na Laje. Obrigado, Ezio Sadu, por nos visitar aqui nos estúdios da Rádio UNG. Você está ao vivo agora no portal leajá.com/sp, no Web Rádio Coringão. E estará logo mais no canal do YouTube, youtube.com/blog do Vitão. Obrigado, Ezio. O que você viu? Primeiro o seu boa tarde, não estou te ensinando a ser educado, você fala boa tarde. Depois você fala o que você ouviu lá no CT Ecológico, na apresentação de Cristóvão Borges. Você estava lá cobrindo pela Rádio Coringão, né? Exatamente. Boa tarde, Vitor. Obrigado pelo convite. Boa tarde, amigos aqui que estão compondo a mesa. Ricardo Dias, velho guerreiro aí de transmissões aí. Chacrinha que é o velho guerreiro, né? O nosso Oscar Maroni. Eu preferia a Rita Cadillac, mas você trouxe o Chacrinha então. Mas você me proporcionou algo melhor do que um tapete vermelho. Você me deixou em uma situação assim de flerte aqui com a nossa querida Jade Mendes aqui, colocou o Ricardo Dias com shampoo aqui. Então tá tudo equilibrado aqui, né? Realmente, né? Hoje foi a apresentação do Cristóvão Borges, novo comandante do Corinthians, que pegou de surpresa a muitos, né? A mim não foi surpresa porque ele não apareceu na lista, porém, como alguns jogadores já trabalharam com ele, Marlone, Fagner. Marlone trabalhou com ele no Fluminense e no Vasco, o Fagner e o Marquinhos Gabriel no Bahia. Então já se cogitou isso na própria sexta-feira, lá no CT, o nome dele, do Cristóvão Borges, mediante a negação de muitos técnicos aí. Acho que ninguém quis trabalhar no Corinthians, viu? O Silvinho, o Eduardo Batista, entre outros, que acabou até pegando de surpresa e gerando alguma desconfiança de muitos torcedores também. Ao meu ver, aí, muito prematuro, né? equivocado, imaturo. Esse negócio de precocidade, né? Não tá na moda, né? Não devagar, né? Não tá, cornetagem precoce é ruim, espera, né? Primeiro vamos esperar as preliminares, o primeiro tempo, depois corneta, né? Depois do trabalho todo, você pode chegar à conclusão se aquilo foi bom ou se aquilo não foi bom, realmente, né? E até na coletiva até fiz uma alusão dele ao último comandante que vestiu a camisa do Corinthians, que foi o Márcio Bittencourt. Aliás, jogavam na mesma posição, né? A única diferença... o Cristóvão era mais 8, era o antigo 8 ao meia direita, e o Márcio era volante, né? A única diferença é essa, né? Um que fez bastante gol com a camisa do Corinthians, fez até gols. Contra o Palmeiras, né? Exatamente. Aliás, que 86 eu era pequeno, tinha meus 7, 8 anos, mas já tinha noção de futebol e tive aquela decepção. Você perdendo com o tempo essa noção, né? A gente percebeu. Pois é, cara. Pois é. E depois perdemos até, se eu não me engano, até gol olímpico nós tomamos, né? Gol de Éder Aleixo. Gol olímpico e Mirandinha. 3-0 pro Palmeiras, mas depois o Palmeiras perdeu o Inter de Limeira e no final das contas ficou tudo por Mas esse comparativo que eu fiz na coletiva... Vamos ouvir? Você tava lá? Trouxe o material? Trouxe, cara. Então, seu pedido é uma ordem, cara. Então vamos lá ouvir o que disse Cristóvão Borges no CT Joaquim Grava, agora há pouquinho, aqui do lado dos estúdios da Rádio UNG. Solta pra nós. O Cristóvão, desde o lado de cá, do outro lado, aqui. Desde que você foi anunciado, e ontem principalmente, né, depois do jogo, a gente pôde conversar com alguns personagens que já trabalharam com você. Fagner, o próprio Ricardo Gomes, né, que ontem por coincidência estava lá na arena. E a gente ouviu muitos elogios quanto ao seu lado pessoal. Isso é quase que unanimidade pelo seu caráter, integridade, parceria. Isso a gente ouve de todo mundo. Só que a gente ouviu muito pouco falar sobre a sua identidade de jogo. E eu queria te ouvir sobre isso. O que você pensa sobre futebol? Que tipo de características de jogo que você quer que a sua equipe tenha? Mas essas pessoas que você falou aí, eles não responderam porque você não perguntou sobre isso. Se perguntasse, ele responderia, porque ele me conhece bem. O Ricardo, eu trabalhei com ele por 7 anos, o Fagner, trabalhei com ele no Vasco. Então, eu gosto... isso, todo treinador vai chegar aqui e vai falar. A busca é de uma equipe que seja equilibrada, que ela possa ser eficiente em todos os setores do campo. Mas eu gosto do futebol bem jogado. Futebol de toque de bola, de controle de jogo. Gostei muito de boa parte do jogo que a gente conseguiu fazer, que tenha organização, que seja ofensiva, que jogue de forma compacta, que saiba defender bem, e são esses princípios que eu sigo. Cristóvão, você chega aqui no Corinthians com um currículo sem títulos, para substituir o cara que mais foi campeão aqui. Você acha que isso pode pesar contra você em algum momento? Só se eu não for campeão. E eu vim aqui para ser campeão. E, claro, todos esses campeões, eles, durante uma parte da carreira deles, eles tiveram que conquistar o primeiro título. E eu venho buscando isso não tem me atrapalhado, porque se eu chegar aqui sem título, eu devo ter alguma coisa de interessante, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, já passei por outros clubes também. E aqui, com tudo que existe aqui, o que o Corinthians oferece de ferramentas,
com os profissionais e o respaldo que é dado para o trabalho é uma grande chance e eu quero aproveitar. Cristóvão, estamos transmitindo ao vivo a coletiva no Facebook do Corinthians e muitos torcedores estão desejando boa sorte para você. Então, qual é o recado que você dá através desse canal aqui de comunicação para a torcida corintiana que você conhece bem? Faz tempo que, ultimamente, a gente tem se visto assim contra, né? E agora voltamos a ficar do mesmo lado, como eu os conheço. Eu só quero que eles continuem fazendo a mesma coisa, ali jogando junto com o time. Isso aí para eles é fácil, joga junto, e aí a gente impõe isso aos adversários. Todos os adversários do Corinthians, eles jogam, eles falam do nosso time e comentam da torcida. É porque faz diferença. Então, torcida essa pesa, essa joga junto e vai continuar. Eu quero só que eles continuem assim, do nosso lado, fazendo a mesma coisa que eles sempre fizeram na história do clube, e por isso tem esse significado. É o Corinthians associado à torcida, por causa disso. Cristóvão, aqui no fundo, são duas e se estende também a diretoria. Primeiro, sobre reforços, você pega o time na quarta posição do brasileiro, vai fazer uma avaliação do elenco, já chegou a pedir alguma peça para alguma posição. E segundo, sobre o Alexandre Pato, que é um jogador que ainda tem contrato com o Corinthians por 6 meses, se você gostaria de utilizá-lo ou se você já ouviu que ele não vai ficar no Corinthians? Em relação ao Alexandre Pato, não conversamos ainda. Eu tive pouco tempo para fazer, muita coisa para fazer. Hoje, primeiro dia de treino, ainda não tivemos tempo de conversar. Mas já existe uma avaliação do grupo que está aqui. Começamos, vamos conversar mais, mas provavelmente precisaremos de aumentar o grupo por causa da exigência da temporada. A temporada, ela existe, você vê, onde nós estamos, no meio da temporada, e sempre acontece de jogadores lesionarem, suspensão. Tudo isso faz com que você tenha que ter peça de reposição à altura para que a equipe mantenha a performance. Então, haverá necessidade, porque daqui um pouco também estaremos jogando mais uma competição simultânea. A exigência é maior, temos que estar preparados. Aqui, Gustavo. Boa tarde, seja bem-vindo, sucesso aí no comando do Corinthians. Muito obrigado. Foi citado muito aí em relação à desconfiança da torcida pela sua chegada, mas também há aqueles otimistas que emanam muito otimismo, por sinal, até fazendo comparações pelo fato de você ter vestido a camisa do Corinthians com um outro ex-volante do Corinthians que também teve muito sucesso nos pontos corridos, que foi o Márcio Bittencourt. Você teve esse período inativo entre o Atlético Paranaense e agora a sua chegada ao Corinthians. Eu queria saber se nesse período você passou por alguma fase sabática, se você foi buscar alguma especialização, se você tinha planos, se não assumisse o Corinthians, de fazer algo fora do país. Aí, o que você pode falar e o que você pode dizer também para trazer de novo para o Corinthians nesse período que você estava entre o Atlético Paranaense e o Corinthians? Isso eu sempre fiz, todo período que eu não estou trabalhando em algum clube, eu sempre faço. Não cogitei ir para fora do país, mas eu tenho o grupo de trabalho que me acompanha. Quando nós não estamos trabalhando em algum clube, nós fazemos reuniões justamente para isso, para estudarmos, acompanhamos todo o futebol no mundo, futebol brasileiro no mundo, e discutimos bastante, claro, pesquisando as coisas, tudo em prol daquilo que nós entendemos e gostamos de ver a nossa equipe fazer. Então, agora eu não estava cogitando essa coisa de sair do país para fazer algum estudo fora, não. Estava fazendo isso aqui. Cristóvão, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. A gente já observou hoje você colocando literalmente a mão na massa, né? A respeito do time, os jogadores reservas aí no campo de treinamento. Queria saber se você já se inteirou a respeito dos problemas aí que você vai ter que administrar em relação aos jogadores, tá sem o Walter no gol. Tá aí Cristóvão Borges na coletiva de apresentação feita pelo Eduardo Ferreira e pelo Alessandro. Eu volto aí direto para o Timão Universitário com Vitor Guedes. Tá certo, ele voltou a jato, que ele chegou junto com a gravação, está aqui com a gente, Ezio Sadu. A gente ouviu a observação de vários colegas jornalistas, há uma desconfiança meio que geral. Eu tô na linha de que o Tite seria meio que insubstituível, mas das opções
é uma opção que não me desagradou, o que é difícil de dizer que foi a opção, mas enfim, se fosse o Luxemburgo eu estaria aqui cortando os pulsos. Mas enfim, o que você percebeu ali no ambiente? Hoje pro ouvinte entender, como o Corinthians jogou ontem com o Botafogo, hoje os titulares não vão a campo, não dá ainda para imaginar o time que ele vai fazer, mas se o ambiente, como vai a recepção a Cristóvão no CT, entre os funcionários, entre os jornalistas, o que você percebeu aí hoje, César? Bom, esse ambiente de desconfiança é compartilhado com todos os funcionários do CT mesmo, que ficaram meio de sobrancelha esticada, né? Com essa notícia da venda. Eu já vi várias expressões na minha vida. Sobrancelha esticada, então, realmente foi a primeira vez. Tipo aquela cara, o que vai dar? Os próprios seguranças, quando eu cheguei ali, os caras já me abordaram. É isso que você tem cara de corintiano, né? Segurança costuma te abordar. Abordar pra me cumprimentar, né? Ele fala, e aí, Coringão? Já conhecem a gente, né? Isso. Não. Aí perguntam ali, que será que vai dar? Pô, eu tô meio assim, será que vai dar? Falei, não, vai dar certo, porque a gente tem que ter aquele otimismo, né? Aquela esperança, mesmo porque quem, assim, com todo respeito à carreira do Adenor comandando o Corinthians. Que intimidade, né? O Tite virou Adenor. Mas o que ele fez para ser contratado pelo Corinthians, a não ser uma campanha de um fiasco lá na Ásia, que praticamente falaram, vai pro Corinthians e não volta mais, né? Todo mundo sabia que ele veio, assim, meio desacreditado na Ásia também, assumiu o comando do Corinthians. Ainda já logo diferente, né? O Tite, eu estava no Morumbi trabalhando já no Jornal Agora em 2001, faz tempo, hein? Eu cobri a final Corinthians e Grêmio. O Grêmio acabou com o Corinthians, no time dele, foi campeão gaúcho pelo Caxias. Que você ser campeão gaúcho pelo Inter ou pelo Grêmio é a chamada teta, né? Sim. Mas pelo Caxias, enfim, ele fez um bom time no São Caetano. Em 2004 ele já tinha sido técnico do Corinthians e salvado o Corinthians do rebaixamento e levado até o 5º lugar. Quer dizer, era um técnico que tinha história no futebol, tinha títulos a apresentar. O Cristóvão tem uma história mais recente e não tem ainda um grande título. O grande trabalho do Cristóvão foi pelo Vasco, inclusive muita gente estava nesse jogo famoso, Corinthians e Vasco, o jogo de defesa do Castro, Diego Souza perdeu o gol feito, que era o técnico do Vasco, levou o Vasco ao vice-campeonato brasileiro em 2011. E em 2012 perdeu pro Corinthians um jogo ali pau a pau, enfim. Foi o melhor trabalho que ele fez. Não conseguiu repetir o mesmo no Flamengo, no Atlético Paranaense, no Bahia. No Bahia ele fez até um bom trabalho, porque o objetivo no Bahia quando chegou era não ser rebaixado e não caiu, que era o que dava para fazer com o Bora Bahia na época. Enfim, o currículo do Tite hoje, talvez o Cuca do Palmeiras, que também ganhou a Libertadores pelo Atlético ali, acho que era o segundo nome, que não viria para o Corinthians agora. Não tinha muitos nomes no mercado, mas você falou em desconfiança. Ontem, no popular Domingão, né? Antes mesmo do jogo, o Roberto de Andrade deu uma entrevista, o presidente Roberto de Andrade, e falou, né, que o Tite tinha que botar no pedestal, enfim, que era meio que insubstituível. Vamos ouvir aí o que disse o presidente Roberto de Andrade sobre a saída de Tite e a chegada de Cristóvão Borges. Bom, na sexta-feira o pessoal chegou de viagem, a Zília, nós sentamos logo depois do almoço e começamos a colocar nome na mesa. E quando surgiu o nome do Cristóvão, de imediato toda a comissão técnica aprovou, porque ele tem o perfil que a gente mais ou menos procurava, é um cara muito gente boa, muito dedicado, competente, então de imediato já fechamos em volta do nome dele, eu liguei para ele veio hoje de manhã. E fizemos o acerto. Você pessoalmente falou que se ouviu, mas de repente tinha mais gente trabalhando. Ninguém estava autorizado a falar nada com o treinador. Se isso aconteceu, não foi pelo Corinthians. Eu posso afirmar a vocês que eu devo ter recebido de mensagem de empresários oferecendo o treinador de tudo quanto é a equipe do Brasil inteiro. Empregado, desempregado, da América do Sul, de tudo que é jeito. Então a gente precisa tomar cuidado quando fala isso. O Corinthians recebeu não sei quantos não. O Corinthians não recebeu não de ninguém. O único que alegou que não poderia vir, que era a nossa primeira opção, a nossa primeira vontade minha, que era o Silvinho, ele explicou que não podia vir, porque, enfim, ele tem os compromissos dele na Itália, ele não quer deixar de acabar o contrato dele e nem deixar de acabar o curso que ele está fazendo na UEFA. Só aí que falei com o Cristóvão. Presidente, queria que você falasse, o Cristóvão vem para substituir o Tite, que é um ídolo acima de tudo, ganhou muitos títulos pelo Corinthians. A diretoria vai ter que ter um pouco de paciência também, sabendo do futebol de resultado que é aqui no Brasil? A gente sabe que treinador é resultado, né? Não tem outra coisa a não ser resultado. Agora nós temos que pegar o Tite, na minha visão, e colocá-lo num pedestal maior, porque nada vai se comparar a ele. Não só como treinador, por tudo que ganhou, mas como pessoa. Então você vê o carinho que a torcida tem com ele, vai ter pro resto da vida. Não dá pra
pra gente fazer nenhuma comparação com nenhum outro profissional. Eu não estou dizendo aqui se é melhor ou pior, mas ele criou um carisma em volta dele, de todo torcedor, que dificilmente algum outro treinador terá. Deus queira que tenha, mas eu acho muito difícil porque é uma coisa dele. E isso não está ligado diretamente aos resultados apresentados, e sim à pessoa dele. Eu acho isso. Presidente, até por isso o senhor pede, digamos, paciência ao torcedor, que não faça um pré-julgamento por 1, 2, 3 resultados ou 3 jogos, que o torcedor tenha calma, até porque o Tite também, quando voltou, de repente não acertou logo de cara, né? Eu acho isso bastante importante, que o torcedor tenha paciência. Lógico que o time começa a perder muito, ninguém tem paciência, a gente sabe disso. Mas o importante é que a gente trouxe um profissional competente, sério, honesto, um cara muito boa gente, que sabe lidar com todos os atletas, é isso que a gente buscava. O Corinthians hoje ele tem uma estrutura pronta, então é um treinador que se encaixa nessa estrutura e já vai junto nesse barco que já está navegando. Então o torcedor sabe que precisa da paciência. Até para falar um pouco dos bastidores da contratação do Cristóvão, como é que foi? A gente sabe que teve a reunião na sexta-feira, depois se estendeu um pouco no sábado de manhã. Como é que se chegou ao consenso do nome do Cristóvão e quem discutiu o nome? O nome foi discutido por toda a comissão, né? Aqui não é o que eu quero nem o que o outro quer, o que for melhor a todos, né? A gente ouviu todo mundo e o nome dele, quando foi colocado na mesa o nome dele, todo mundo teve uma aceitação de pronto. Então não tem muito o que discutir, todo mundo concordou e vamos partir para ligação para ele, se ele aceita o convite, e vamos trabalhar. Amanhã já está trabalhando. Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, que é uma mudança grande, né? O Mário Gobi cantava, ele falava meio que nem o Ricardo Dias, assim, né? Eu não sou besta pra tirar onda. Ele cantava Raul Seixas, assim. E o André Sanches, né? É um dos maiores ladrões de plural da história do Esporte Clube Corinthians. O Roberto de Andrade é uma pessoa equilibrada. Aliás, né, o Cristóvão falou, né, na coletiva de busca do equilíbrio, uma coisa que eu tenho há muito tempo, né? Com certeza. Um dia eu chego lá, né? Se espelhou. Se espelhou em Roberto de Andrade. Enfim, a gente tem a tradição aqui de fazer no programa o Provão. O que é o Provão? O Provão é a gente dar nota aos jogadores, né? Mas hoje foi um programa muito especial, a chegada do Cristóvão, a homenagem ao Tite, ia ficar muito corrido. Então vamos passar rapidamente aqui, só pelos melhores, assim, rapidamente. Eu achei que o Bruno Henrique, obviamente, pelos 2 gols. Marquinhos Gabriel estava muito mal, mas fez um golaço, foram os 2 maiores destaques da equipe. E a lamentar uma atuação ridícula de Romero, que é ridículo quando joga o Luciano, é ridículo. O Corinthians não tem um 9, joga quem jogar. O Corinthians sente a falta de um camisa 9, de um centroavante. Mas fica aí o destaque para mim de Bruno Henrique, e pelos 2 gols, mas enfim, não jogou mal. O Fagner foi bem também, né? Construiu a jogada do primeiro gol ali que o Bruno Henrique concluiu, e o Marquinhos Gabriel. E o destaque negativo, mais uma vez, é o 9. Joga quem jogar, essa vez foi Romero. E Luca também, que jogou, porque Giovanni Augusto Spence também não fez absolutamente. Luca, que segundo já de menos, ela gosta, porque como que canta o Luca? Não sei. Tô nem aí. Canta pra nós. Nem aí. E o Rodriguinho? Sorria que eu estou te filmando. Ah, que coisa linda. A nossa menina travessa, Jade Furacão. Pra você, o destaque positivo e negativo, Jade, do jogo. Bruno Henrique, por conta dos gols, o golaço que ele fez. E o Romero também, que não apareceu em nada, né? Mais uma vez, e a gente precisa de alguém pra ficar ali no lugar dele, porque sem condições não dá pra continuar. Vitor, pontos positivos, Bruno Henrique pelos 2 gols e o Marquinhos Gabriel pela movimentação e pela qualidade que deu. Acabou fazendo um gol também. E os negativos, o Luca, acho que correu demais, mas sem função tática, sem produtividade. E o Romero, a mesma coisa. Não foi bem na posição de centroavante, mais centralizado ali. E também quando passou a ponta, não teve produtividade. Ézio. Super Ézio. Lembra do Ézio do Fluminense? Mas ele era com H, Z. Ézio. Só uma curiosidade. O ouvinte quer saber, é o assunto do dia. Sua mãe foi na astróloga, numeróloga. Como que foi o seu nome? Ézio, H-E, assim. E porque nós estamos em São Paulo. O pessoal que nos ouve no Rio de Janeiro, no Recife, é letra E. Aqui em São Paulo é letra E com acento. Z, Y. Exatamente. Foi uma briga assintosa, acho que entre mãe e pai, pra decidir o nome do menino, né? Vocês queriam menino, aí nasceu menino tão belo, foi segurado assim de ponta cabeça, tudo. Aí acho que a discussão já começou ali no pós-parto. Ele queria Júnior, porque meu pai chama Hélio. A minha mãe falou: Júnior não vai. Foi porque se um dia você vai embora de casa, eu vou embora de casa, eu vou olhar pra ele e vou lembrar de você, meu filho. Então, o amor constrói, né? Exatamente.
Aí ela pegou, chegaram no consenso, então não vai ser nem Hélio, vai ser Ézio, né? Então troca o L pelo Z e o I pelo Y e tá aí. Ézio, Alessandro Sadu aí. Quando eu falo que eu morrer vai estar lá, aqui já Desbotando o pelo último mundo. normal, é por essas coisas. Ricardo Dias, seu destaque positivo. Não, o Edson falou do nome e não falou. Então, acho que já todo mundo já ressaltou aí o Bruno Henrique, né? Pelos gols, né? Pela atuação. Agora ele se achou, né? Nessa função que ele é de origem também, né? Sem inventar também. Pelos pontos que ele fez aí nesses sites aí de futebol aí, que dão uma pontuação aí pelos gols, pela assistência, tudo. Ajudou bastante. Exatamente, ajudou muita gente aí. E o Romero também é um destaque negativo, essa falta, essa carência do 9 aí, que foi muito comentada, até inclusive, Vitor, porque um assunto que dividiu as atenções do CT, além da chegada do Cristóvão Borges, foram as novas investidas nesse final de semana dos dirigentes do esporte pra cima do André. Então, vai com Deus, diria Como é? Jane Erudi? Vai com Deus. Não é Jade Jimenez aí, Erudi, não. É Jane Erudi. É na primeira Roberto investida. Miranda. Não. Na primeira investida ele foi É o Roberta Tite que Miranda? quis, né? Rainha dos Caminhoneiros? Agora o Tite saiu. Roberta Miranda, que é corintiana. Um abraço pra Roberta Miranda, que certamente não está ouvindo o programa agora, mas mesmo assim, foi um abraço então, pra já não é grande coisa. Aí a gente já perde grande coisa e não repõe as coisas, então aí fica pior ainda. E em cima disso que você falou. Cá. Assim falou o Zaratrusta. Abre aspas. Não é grande coisa, mas a gente já pede grande coisa e não traz grande coisa. É isso? Exatamente. E em cima disso que você falou do Roberto de Andrade, foi até legal que você usou a palavra equilíbrio. Que é a minha marca registrada. O equilíbrio que faltou pra ele se referir à CBF, né? Inclusive, em alguns momentos teve que pôr pra que ele não fosse ao ar o que realmente mas ele assim, falou, né? Ele falou, mas eu não dou muita moral não, porque ele votou em Marco Paulo Del Nero, Exatamente. em Coronel Nunes, então realmente não tem muito o que dizer. O torcedor corintiano pode estar com bronca, mas ele não tem muita moral, ele não. Os dirigentes em geral, os presidentes de todos os clubes que votaram nessa administração armagedônica da CBF, esse pessoal que não pode viajar pro país do FBI. Então eles têm que ficar por aqui. FBI, como falam na ZL, agora o Shampoo olhou feio pra mim que ele quer que fala FBI. Vai, vira homem, seu fronha, aqui é FBI. E, enfim, você, Caio Portela, seu destaque. O que eu nunca critiquei, o Bruno Henrique. E o Cássio pela falha no gol. Cássio falhou feio no gol, né? Enfim, talvez Cássio não esteja no próximo, o Cássio que é dúvida, rapidamente, antes do Shampoo trazer pra gente os destaques dos outros esportes e o Corinthians de hoje pra finalizar o programa, já estamos chegando na reta final. Corinthians vai jogar contra o Galo no Mineirão, não no Horto. O Galo levou o jogo pro Mineirão. O Galo vem embalado de 3-0 em cima da Ponte. Corinthians não terá Balbuena com o terceiro amarelo. Iago volta de suspensão, então a zaga deve ser Iago e Pedro Henrique. Giovanni Augusto e Cássio seguem como dúvidas, né? Se não jogarem, devem jogar... não sei o que o Cristóvão vai pensar no meio campo, mas aí não tem outra opção no gol, joga Kaique. Enfim, Eze, você que tava lá, seu palpite para Corinthians e Atlético Mineiro quarta-feira no Mineirão. Vai ser difícil porque a gente tá sempre menosprezando até mesmo a campanha do Atlético também, que não é muito favorável a eles também, mas se você for ver do outro lado tem um ataque até que é de respeito, que é o Fred e Robinho também, então vai ter trabalho essa zaga. Eu acredito que vai ser um jogo meio truncado, complicado, até pela satisfação que o Atlético tem que dar pra sua torcida e que, inclusive, até mudaram por motivo de segurança o jogo pro Mineirão também, né? Então o jogo vai ser no Mineirão. Até foi mais pra ganhar dinheiro, né? Mas... Foi expectativa de grande público. Grande público, né? Bom, eu não sei. Mas eu estarei lá no Mineirão. Falou, também. mas não disse palpite. Vai ser. Mas o Corinthians vence, né? O Corinthians vence. Vai vencer, quem sabe, com o gol do Romero também, né? Eu acho que o Romero, calando os críticos, aí vai entrar. Eu acredito se não começar jogando. Eu acho mais fácil o Elton John sair com todas as boletes, chacretes e dançarinas do Faustão do que isso acontecer. Mas espero estar errado. E você, Jade Furacão? Eu acho que vai dar empate contra o Atlético. Tipo 0-0. Seu final de semana, chegou com uma cara assim de empate hoje. 0-0. Vai ser 0-0 mesmo. Shampoo? Você vai assistir pela sua mãe? Você vai assistir jogo com seu avô? Não. Você quando vai ver jogo no caso do seu avô, dá azar. Não, ele já vai estar em casa. Já vai estar alta seu avô? Seu Dorival. Dorival, grande abraço pro seu Dorival. E aí não vai dar azar, né? Porque o hospital não rolou, não. O hospital tem. Enfim. Hoje há uma grande incógnita, né? Em relação ao treinador achei que você fosse cravar aqui o resultado. Jogadores. Já. Então, vou de empate 1-1. Acho que o empate eu acho que o Corinthians perde. Conquistar um ponto lá tá bom demais. Eu acho que o Corinthians perde 2-1 esse jogo. Enfim, espero estar errado, mas eu tô dando aqui minha opinião, não minha torcida. Eu acho que o Atlético é favorito jogando em BH. Ricardo Dias. Eu já vou mesmo número de placar aí, mas só que pro Corinthians, 2-1 Corinthians. Faltou pro nosso amigo Portela. 1-0 chorado. Que você não, quem não chora não mama, né? Já diria. Não, pra ser gol do Luca vai ser chorado, né? Bom, estamos chegando já na reta final do programa. Vamos trazer pro David Shampoo, porque ele não faz nada, né? Tem o dia inteiro livre pra ficar assim ficar na internet vendo menininhas, enfim. Google.
David Xavier, o Corinthians é Esporte Clube Corinthians Paulista, não é Corinthians Futebol Clube, então o que nós temos do Coringão nessa semana? Tem futsal? O que tá rolando aí? Vamos lá, vamos começar pelo futsal. Nesta segunda-feira, também conhecida como hoje, o Corinthians Unip tem mais um desafio agora pela 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal. O Timão vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Carlos Barbosa às 7h20 no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, com transmissão ao vivo do Sport TV e também da Web Rádio Coringão. O Corinthians é o 5º colocado com 16 pontos, Carlos Barbosa vem logo atrás, 6º colocado também com 16 pontos, a diferença é o saldo de gols. No último jogo o Corinthians perdeu para o Floripa por 3-2. No vôlei, na última quinta-feira, as categorias pré-mirim e mirim de vôlei do Corinthians venceram a equipe de Regatas de Campinas e nas duas categorias por 3-0, em confronto realizado no Parque São Jorge. O resultado positivo, conquistado pelo vôlei do Corinthians, manteve a equipe invicta no Campeonato Paulista do Cindy Clube. Falar também do futebol, Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Aqui em Guarulhos tivemos nesse final de semana o Flamengo de Guarulhos perdendo para o Corinthians no Sub-15 por 1-0 e também perdendo no Sub-17 por 3-1. Na classificação, Sub-15, primeiro Taubaté 22 pontos, segundo Corinthians 21 e terceiro Santo André com 21. No Sub-17, primeiro Corinthians com 25, segundo Flamengo de Guarulhos com 20 e terceiro Taubaté com 19 pontos. Tá certo, e você preparou nosso Corinthians de hoje? Você sabe, Com ouvinte certeza. do nosso time universitário, que toda semana é hora de relembrar a história do time do povo com nossa sessão Corinthians. Solta pra gente aí a vinheta, Marcão, vamos ver o que David Xavier preparou. Corinthians. Um abraço, Vitor Guedes, um abraço ao fanático corintiano que mais uma vez acompanha o Corinthians. Hoje vamos relembrar mais um título do nosso poderoso Timão, já que exatamente no dia 21 de junho de 1995, o Corinthians bateu o Grêmio em pleno estádio Olímpico Monumental e conquistou o seu primeiro título da Copa do Brasil. Então, vamos conferir com a narração de Luiz Alfredo o gol de um dos jogadores que mais conquistou títulos com a camisa do Timão. Beijo no rosto, domina e manda pra frente. Rivarola mata no peito, bonito, passa feio, Souza na recuperação, olha o Corinthians tentando, Marques, olha o Viola no meio, olha o contra-ataque do Corinthians, pediu Viola, atenção, dominou na sobra, Marcelinho, pode ser, bateu, gol do Corinthians! Marcelinho Carioca, que contra-ataque fantástico! Marcelinho, repete! Também não segura, ela morre no fundo do gol do Grêmio. Outro ângulo pra você. Marcelinho de prima, cutucou, botou lá dentro. 27:30, segundo tempo. 1-0 Corinthians. O zagueiro gremista Rivarola domina no campo de defesa, mas passa errado. Souza recupera a bola e inicia o contra-ataque. Passa para Marques, que se livra do marcador e avança em velocidade até a área. Marques toca para Viola, que tem dificuldade ao dominar e possibilita o corte do zagueiro. Mas a bola sobra do outro lado para o pé de anjo Marcelinho, completamente livre de marcação, tocar na saída do arqueiro Danley. O Corinthians já havia vencido o primeiro jogo da grande decisão por 2-1 e voltou a bater o Grêmio na capital gaúcha pelo placar mínimo, conquistando assim o seu primeiro título da Copa do Brasil em 1995. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. Eu lembro, mas não estava lá dessa vez. Não estava lá. Em 95 eu estava, ainda era primeiro ano de faculdade meu. Não estava trabalhando no esporte na época, eu já trabalhava com jornalismo, mas eu lembro que quando acabou o jogo, eu não falo meu time, eu fui pra Paulista comemorar. Sim. E com amigos, enfim, Corinthians campeão. Foi até hoje a maior audiência da história do SBT. A transmissão desse jogo era pelo SBT, Luiz Alfredo. Foi a maior audiência da história do SBT. E depois desse jogo eu fui pra Paulista comemorar. E gerou até uma história um pouco divertida. Tá no meu livro de Paixão Corintiana. Meio ficção, assim, não vou dizer que é totalmente verdade, mas tá lá. Ezequiel e Viola na Paulista, que foi uma comemoração bem especial do Corinthians. Campeão, primeiro título da história do time do povo.
Mas aí chegamos ao fim. Primeiro eu queria agradecer, primeiro e por último, né, que nós já estamos estourando o tempo, Ezio Sadu, não só por ter aceito o nosso convite aqui na nossa laje, mas também por ter contribuído, foi lá no CT, trouxe as informações, trouxe a entrevista, enfim, Ezio, obrigado pela participação. E voltará outras vezes, né? Opa, se assim você me permitir, né? Com certeza. Com essa frasinha toda fã, não, né? Faça assim, mano. Beleza, cara. Obrigado, Vitão. Obrigado a vocês que compuseram esse programa aqui, sensacional. Parabéns pela Comando Agora, pela Seleção Sport TV, que sempre que a gente pode, tem um tempo a gente tá prestigiando também. Principalmente o podcast do Timão, que é de grande utilidade pra gente utilizar em nossos programas também. Então, é assim, um ajudando o outro. Isso é o corintiano, né? Um do lado do outro sempre, assim, um do lado do outro ajudando o outro no que for necessário. Não... Entenda ao contrário. E reforçando já o que o nosso amigo Shampoo aí disse, aí hoje à noite, a partir das 19 horas, na Web Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões, teremos aí o Corinthians com o Carlos Barbosa, o Carlos Barbosa, atual campeão brasileiro, e o Corinthians tentando ser o atual campeão brasileiro, rezando pra voltar pelo menos com um ponto lá de Carlos Barbosa nessa luta aí, que nós estamos sempre junto com eles aí pelo inédito título da Liga Futsal também. E depois a gente tá de volta aí no Debate Mão também, debatendo também o Corinthians, a rodada no final de semana, o próprio futsal e tudo que envolve o Esporte Clube Corinthians Paulista, com uma entrevista com o Lino Barros, campeão brasileiro de boxe pesado, e Bruno Capelosa também, campeão latino-americano do Jungle Fight, falando com a gente aí no Debate Mão. Então, enfim, aí, não perca a gente aí à noite aí, que vamos ter muito Corinthians pra você. E no demais aí, parabéns, Vitão, com esse programa aí, sensacional, e obrigado pelo convite. Valeu, Ezio, eu agradeço também, antes de encerrar, a participação dos colegas jornalistas, Marco Belli e Roberto Carmona, da Transamérica, Marília Ruiz, Osmar Garrafa, Rodrigo Vessone, obrigado a todos por terem participado, e Letícia Beppler, que também mandou a sua mensagem, muito obrigado. Em breve, ela mandou um WhatsApp agora, dizendo que estará aqui com a gente também. Um abraço, um beijo para Letícia. E chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão, e transmitido ao vivo também no portal leiajá.com.br/sp, e também logo mais estará no canal do YouTube, youtube.com/blog do Vitão. Na técnica, Marcos Evaldo Filho Floriano. Na produção, reportagens, pautas, alunos da UNG, Jade Furacão Jimenez, Caio Portela, David Xavier. O coordenação do curso é de Flávia Daniela Delgado. Não pode falar Daniela, né? Só Flávia Delgado. Posso falar que é Flávia Daniela? Não pode. Não pode, então é só Flávia Delgado. A apresentação é minha, Vitor Guedes, e dele também, Ricardo Dias, da Rádio Coringão. Segunda-feira que vem tem mais. Até lá e vai, Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio UNG e portal Leia Já Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/Universidade UNG. Até o próximo programa.